Chegamos agora à parte mais importante do nosso curso, que é justamente entrar na jornada dos arcanos maiores. Mas antes de começar com as primeiras cartas, eu quero trazer uma informação super interessante que eu conheci pela primeira vez através de um autor, de um brasileiro, estudioso do tarô como eu, chamado Ney Naif. No livro dele, ele fala que essa jornada de 22 arcanos é dividida em 4 ou 5 partes. Na verdade, ele divide em 5 partes e eu divido em 4 partes, que são exatamente as 4 próximas aulas, incluindo essa aqui, que você vai aprender no meu curso. Como é que ele fez a jornada dos arcanos? Como é que ele estudou a jornada dos arcanos? Trazendo 4 caminhos diferentes, ou 5, como eu falei. O primeiro caminho é o caminho do livre-arbítrio, que vai da carta de número 0 à carta de número 6. O segundo caminho é o caminho do prazer, que vai da carta de número 7 à carta de número 11. O terceiro caminho é o caminho da dor, que vai da carta de número 12 à carta de número 16. Para o Ney Naif, o caminho da esperança é a carta 17 sozinha. Eu englobei ela junto com o caminho da esperança e da evolução, fazendo da carta 17 a carta de número 21. O que é interessante nessa teoria, né? É a gente entender que dentro da nossa vida a gente vai viver esses 4 caminhos ou 5 caminhos ao longo de toda a vida em diferentes momentos. Então vai ter momentos em que a gente vai ter que lidar com o livre-arbítrio, em que a gente vai ter que tomar decisões, em que a gente vai ter que assumir personalidades, que são justamente representados pelas primeiras cartas. Vão ter lugares da nossa vida, vão ter momentos da nossa vida em que a gente vai estar vivendo no caminho do prazer. E isso traz todas as informações das cartas seguintes. Depois a gente tem momentos na nossa vida em que a gente vive o caminho da dor, que são momentos difíceis, são perdas, são doenças, são fatalidades, são coisas inesperadas que acontecem na nossa vida. E de novo, o interessante dessa teoria é entender que todo ser humano vai passar por todos esses caminhos. Então a gente não tem como evitar a dor na nossa vida. A gente não tem como evitar a esperança na nossa vida. A gente não tem como evitar o livre-arbítrio na nossa vida, o prazer na nossa vida e a evolução. Então, seguindo nessa trajetória, aí chegando no final, a gente tem exatamente a esperança e a evolução, a gente entende aonde que a gente está e aonde que a gente vai chegar. Então, são 4 caminhos que eu vou trazer para você. Nessa aula aqui, a gente vai falar sobre o caminho do livre-arbítrio. Então, eu vou trazer a carta de número 0 à carta de número 6 e nas próximas aulas a gente vai seguir nos próximos caminhos. E o exercício para você, é claro, é entender em diferentes contextos da sua vida em qual caminho que você está. Então, numa determinada área, você pode estar sim no caminho da dor, você pode estar passando por uma dificuldade profissional, você pode estar vivendo uma questão de saúde de um ente querido. Isso é, claro, reservado ao caminho da dor, mas em outros contextos de relacionamentos, por exemplo, ou até profissional, enfim, espiritual, você pode estar vivendo o caminho do prazer, em outros momentos você vai estar vivendo o caminho do livre-arbítrio, enfim, dentro da nossa vida, dentro do espectro de coisas que fazem parte da nossa vida, a gente vai o tempo inteiro vibrando nesses caminhos diferentes. E entender eles, claro, que faz a gente ter muito mais calma, mais tranquilidade, até mesmo quando a gente está no caminho da dor, porque a gente sabe que o final dessa jornada é o caminho da esperança e o caminho da evolução. Ou seja, tudo é aprendizado. A gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para aprender e de acordo com o caminho que a gente for trilhando ao longo da nossa vida, a gente vai evoluir e a gente vai chegar ao final de uma trajetória para começar o ciclo todo novamente. Então vamos lá falar sobre o caminho do livre-arbítrio? Então o caminho do livre-arbítrio ele começa com as 7 primeiras cartas das 22 que a gente vai estudar aqui. Então eu te convido a pegar o teu baralho, e aí você já tinha os arcanos maiores, você vai separar essas 7 primeiras cartas. A carta de número 0, a carta de número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, como eu também tenho aqui na minha mão. O primeiro é o 0, o louco. Depois a gente tem o mago, a carta de número 1. Depois a gente tem a grã sacerdotisa, a carta de número 2. A imperatriz, número 3, o imperador, número 4, o hierofante, número 5 e, para fechar, o livre-arbítrio, número 6, os enamorados. Então, aqui a gente começa a ver figuras, sobretudo pessoas, né, são personificações do tarô, que no final desembocam nos enamorados, que é justamente o momento de escolhas, a gente escolher um caminho, né? A dualidade, decidir pela esquerda, pela direita, por cima, por baixo, pelo preto, pelo branco, por estar acompanhado ou não, enfim, todas essas cartas que representam figuras, né? Pessoas, o imperador, a imperatriz, a grã sacerdotisa, o hierofante desembocam nessa carta, que é a carta da escolha, né? E é por isso que a gente chama esse caminho de caminho do livre-arbítrio.
Então, começando pelo começo, a gente vai pro louco, a carta de número 0 do tarô. Número 0, o louco. O 0 por si só já traz o potencial infinito do vazio. Ele não tem nem início nem fim, né? Ele é esse círculo que a gente não sabe onde começa, muito menos onde termina. A informação mais importante que você tem que ter dessa carta é um convite para você iniciar uma nova jornada. Você vai ver que em cada slide eu vou trazer essa frase em negrito, que é como se fossem os 22 mandamentos do tarô. Então, só de você conhecer essa frase para cada uma das cartas, você já vai entender como fazer uma leitura. Nas palavras-chave, a gente tem diversão, começo, entusiasmo, alegria, criança interior, prazer, viagem, espontaneidade, otimismo, jovialidade e aventura. Ou seja, essa carta traz um convite para uma nova aventura. Então, se você olha para a carta, você vê justamente, né, primeiro o amarelo, a alegria, a jovialidade, né, o alto astral. Então, essa pessoa que eu tenho a sensação que eu olho essa carta e ele está cantando uma música, né, ele está cantarolando. Então, ele está num momento de muita leveza. A gente vê a leveza também por conta desse saquinho aqui que ele está carregando, que é muito pouco, então ele traz leveza, ele traz jovialidade, ele não carrega muita coisa, e ele está indo sim em busca de uma aventura justamente porque ele está aqui num despenhadeiro, ele não tem medo, ele vai. Isso traz pra gente todo o conceito da carta de número 0, e é assim que a gente lê quando ela sai pra gente como um conselho, por exemplo, usando essas palavras-chave, entendendo essa frase, né, esse mantra da carta, que é justamente inicie uma nova jornada, comece uma nova aventura, é isso que a gente tem a aprender sobre a carta do louco. Agora a gente vai para a carta do mago, a carta de número 1 do tarô. O mago. O número 1 significa o primeiro passo. Então a frase, o mantra dessa carta é coloque seus projetos em ação. Ele traz as palavras-chave de habilidade, ação, iniciativa, poder de criar, sabedoria, autoconfiança, foco, coragem, praticidade, iniciativa e empreendedorismo. Um conselho que essa carta nos traz é você tem tudo o que você precisa bem à sua frente. Então, quando a gente olha para essa carta, claro que ela tem uma série de simbolismos aqui que eu trago no curso avançado de tarô, né? A mesa com o pé preto, essa mão para cima, o que significa, essa mão para baixo, o que significa esse bastão que ele tem nas mãos. Mas o mais interessante aqui para você entender é, primeiro, ela é uma carta de número 1, então ela te convida para começar algo, para se colocar em ação. A gente entende que ela veio depois da carta de número 0, então primeiro tem um convite a uma aventura e depois você tem que partir para a ação. E aí a gente vai fazer esse tempo todo essa conexão entre as cartas para entender qual é a historinha que existe por trás do tarô. Mas uma outra informação muito interessante que eu trago para você é que na frente dele, nessa mesa, ele tem os 4 naipes, os 4 elementos, né? Então ele tem ouros, ele tem copas, ele tem a espada e ele tem o bastão, que são uma representação dos 4 elementos, fogo, terra, ar e água. Não nessa ordem, mas, né, o ouros representa a terra, copas representa a água, a espada representa o ar e o bastão representa o fogo. Então a gente entende que essa pessoa tem tudo o que ela precisa à sua frente. É uma carta que fala inclusive sobre empreendedorismo por isso. Vai lá e faz, você tem tudo que você precisa, não fica com medo, né? E é justamente essa informação que a gente tem que guardar da carta de número 1. Daí a gente vai para a carta de número 2, a Grã Sacerdotisa. O número 2 já traz por si só a dualidade. A gente saiu do 0, passou pelo 1 e agora somos 2. E isso traz dualidade. A sua informação é conecte-se com a sua sabedoria interior. Suas palavras-chave são a espiritualidade, a individualidade, os segredos, o autoconhecimento, o poder psíquico, o sexto sentido, a mediação, o equilíbrio, a influência espiritual. A informação que essa carta traz para a gente é silencie-se, confie em sua intuição e não haja pela opinião dos outros. Então, quando a gente olha para essa carta, a primeira informação que a gente tem é o número 2. Então imagina, eu fui chamado para uma aventura, no 0, o louco, eu percebi que eu tenho tudo que eu preciso à minha frente, o mago, e aí eu tenho que confiar na minha intuição, eu tenho que não revelar tudo para todo mundo, eu tenho que começar essa jornada muito buscando essa motivação interior. Claro que ela traz a dualidade, né? Ela traz a luz e a sombra, ela fala pra gente, né? Inclusive a gente olha aqui que tem uma coluna mais escura e uma coluna mais clara que fala sobre essa dualidade do ser humano, mas a gente tem que ir independente disso, né? Então a gente recebeu um convite para uma aventura, você está aqui vivendo essa aventura comigo e é justamente essa informação que a carta traz. Então ela traz uma confiança na intuição, porque quando a gente chega no mago, começa a dar um medinho.
né? Ai meu Deus, será que eu vou? Será que eu faço? Né? O mago fala, você tem tudo que você precisa na sua mão. E aí chega a grã sacerdotisa e fala, olha, confia na tua intuição, confia na tua psique, confia no invisível e vai. Né? Então é exatamente isso que essa carta traz pra gente. Então a gente vê essa mulher, é uma carta já mais azulada, então ela traz essa referência de algo mais interno, que é uma informação que é legal você ter. Cartas mais amarelas, cartas mais azuis e lá na frente a gente vai ver as cartas mais escuras, mas ela traz uma introspecção, ela tem luas nessa carta, enfim, todos os simbolismos que eu trago num curso mais avançado, mas o importante nesse curso Express é entender, conecte-se com tua sabedoria interior. É isso. E aí a gente segue na nossa caminhada rumo ao livre-arbítrio, que é exatamente o caminho que a gente está fazendo com esses 7 arcanos que começam a nossa trajetória. Daí a gente vai para a carta de número 3, a Imperatriz. O 3 traz a criatividade. Então a frase que a gente tem que ter em mente quando a gente estiver vendo a Imperatriz é abra-se para o seu poder pessoal. Ela traz as palavras-chave de criatividade, fertilidade, abundância, prosperidade, boa colheita, beleza, poder feminino, plenitude, acolhimento e nutrição. Quando a gente tira essa carta em um jogo, ela fala: acredite em sua capacidade de criar novas coisas, de dar à luz a novos projetos e sonhos. Então a gente vê essa mulher sentada nesse lugar que parece ser super confortável, ela tá cercada de milho ao seu redor, né, que traz essa informação da abundância. Em alguns tarôs ela inclusive é representada grávida, porque traz todo esse poder feminino, essa aura feminina de criação, de ser capaz de criar sua realidade, de criar uma nova vida, de criar o que ela quiser, né? E ela tem inclusive uma coroa com as 12 constelações na cabeça. Mas qual é a informação que eu tenho que reter dessa carta e como que eu conecto ela com as cartas anteriores? A gente começou com o louco, recebi um chamado para uma aventura, a gente percebeu que a gente tinha tudo que a gente precisava à nossa frente, bateu o medo, vem a intuição e fala, confia na sua intuição, e vem a Imperatriz dizendo, você pode cocriar a sua realidade, você tem uma vida abundante, você pode ter uma vida abundante, continua nesse caminho. Abra-se para o seu poder pessoal. Tenha criatividade, tenha fertilidade, compreenda o seu potencial, entenda o quão boa você é nas coisas que você pode fazer a partir daqui. Todos nós somos seres de grande criatividade. Então, essa é a informação que a gente guarda da Imperatriz, carta de número 3. Quando a gente vai para a carta de número 4, a gente tem o número 4 que traz a estabilidade. Então, de cara a gente já pode pensar numa mesa, numa cadeira, né? Como é que a gente tem estabilidade? Como é que a gente anda de bicicleta quando a gente é pequeno? Justamente colocando 2 rodinhas, né? Então a gente fica com 4 rodas. É isso que traz estabilidade. E aliás, a gente já pode olhar na carta que esse senhor tem os 2 pés firmes no chão. Né? Em algumas cartas, inclusive, ele é representado com as pernas cruzadas, mas justamente porque esse movimento de pernas cruzadas faz o número 4 da estabilidade. Então, a frase que a gente tem que levar em consideração quando a gente estuda o imperador é cultive a organização e a estratégia no seu dia a dia. As palavras-chave são liderança, organização, estratégia, disciplina, ordem, coragem, proteção, estrutura, base forte, limites, autoritarismo e vigor. Quando essa carta sai no jogo, ela traz pra gente um convite pra gente se tornar a autoridade da nossa vida. Então a gente olha para essa carta, a gente vê esse senhor barbudo, então ele traz essa experiência, ele traz esse conhecimento, ele traz uma polaridade masculina, logo depois que a gente passou pela Imperatriz, né? A gente busca o equilíbrio, então a gente passa pela força feminina e chega à força masculina, a gente precisa das duas, sim. Mas ele traz toda essa questão de organização, de estratégia, isso é justamente a informação que a gente tem que reter dessa carta aqui. Voltando à nossa trajetória, o louco recebeu um chamado para uma aventura, o mago percebeu que ele tinha tudo o que ele precisava à sua frente, ao alcance de suas mãos. Ele ficou com medo e recebeu a grã sacerdotisa para dizer que ele deve confiar na sua intuição. Depois disso, entra a Imperatriz, trazendo toda a força de criatividade, de abundância, de que ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. E em seguida entra o Imperador para dizer, olha, você já chegou até aqui nessa trajetória, mas vamos fazer as coisas de forma organizada e estratégica. Não adianta você ter a criatividade se você não tiver o pé no chão. Então a gente entra nessa dupla de imperador e imperatriz, né? De imperatriz primeiro, imperador depois, para trazer o lado direito do cérebro e o lado esquerdo do cérebro. Eu tenho a criatividade, mas eu também tenho a racionalidade. Eu também tenho que colocar os meus planos no papel. E aí a gente começa a entender que essa jornada nada mais é do que um grande aconselhamento de vida.
E a gente começa a perceber, eu sou mais imperatriz ou eu sou mais imperador? Ah, eu tô num momento meio louco, e aí de repente bate um desespero, um medo de que eu não vou dar conta, mas aí o mago vem e fala que você tem tudo à sua frente, e assim a gente vai contando essa historinha e conectando essa jornada com a nossa própria jornada de vida. Então, apareceu o imperador por aí, organização e estratégia. E a gente chega à quinta carta, que é o Hierofante. 5. O Hierofante. O número 5 traz mudança, mas num sentido de busca espiritual. Inclusive, ele é a representação do pentagrama, que muita gente acredita que é utilizado como uma ferramenta de Wicca ou bruxaria, mas que no final das contas traz muita referência espiritual. Então, a sua frase, o seu mantra, é busque a sabedoria e o conhecimento com mestres e pessoas mais experientes do que você. As palavras-chave são inteligência, regras, orientação, guia espiritual, aprendizado, moral elevada e ética, iluminação, costumes tradicionais. Quando essa carta aparece num jogo ou num conselho, ela indica a gente a buscar um mentor para nos guiar. Ele é a chave para abrir as portas que a gente tanto precisa. Então, olhando para essa carta aqui, a gente vê esse Papa, ou Hierofante, ele também é conhecido como Papa em alguns baralhos, que é essa pessoa, né, que na verdade representa, assim, o sumo sacerdote da igreja. Mas ele traz pra gente toda essa questão de espiritualidade, né, de iluminação, mas de aprendizado, né, de buscar aprendizado, de buscar a sabedoria, de se elevar espiritualmente através da sabedoria e do conhecimento. Então, fazendo o nosso exercício da jornadinha, recebi um convite para aventura, tive medo, mas descobri que tenho tudo o que preciso à minha frente. Sigo com medo, preciso lidar com a minha intuição. Percebo que eu tenho tudo o que eu preciso para ser criativa e abundante, mas eu também preciso de estratégia e organização. E nesse caminho eu posso confiar em mestres, eu posso buscar, eu devo buscar pessoas que sabem mais do que eu. Então qualquer caminho que a gente faz, e aí a gente pode levar para a coisa mais básica da nossa vida, para a coisa mais iluminada na nossa vida, a gente busca sim mestres, a gente busca referências o tempo todo. Quando essa carta aparece num jogo ou num conselho, ela está justamente trazendo esse convite para você. Buscar pessoas que sabem mais sobre determinado assunto do que você mesmo, do que você mesma. Então, a gente chega aqui à carta de número 5, que traz o suporte que a gente precisa para seguir nesse caminho do livre-arbítrio, até chegar à última carta dessa jornada, que é a carta de número 6, Os Enamorados. Número 6, Os Enamorados. O número 6 fala sobre parceria. Então, o mantra dessa carta é justamente seja um bom parceiro ou parceira e saiba caminhar junto. As palavras-chave são amor, parceria, busca de lealdade, cooperação, respeito mútuo, decisões, somar forças, conexão, atração sexual, união de opostos, novas possibilidades, tentação e escolhas. Quando ela aparece num jogo ou num conselho, ela pede que a gente respeite a individualidade do outro e siga as escolhas do nosso coração sem medo. Então, voltando a essa trajetória que a gente está fazendo, a gente entende que a gente chegou no último lugar do livre-arbítrio. E não é à toa que essa carta de número 6 fala sobre parceria. De novo, ela traz esse conceito de escolhas. Eu vou por aqui ou vou por ali. Porque, naturalmente, numa parceria, a gente tem que decidir estar junto ou não. Ela também fala sobre o respeito à individualidade do outro. Então, quando a gente junta todas as informações, vou trazer de novo a nossa trajetória aqui, a gente recebeu um convite para uma aventura, a gente percebeu que a gente tinha tudo o que a gente precisava à nossa frente, a gente confiou na nossa intuição, a gente percebeu que a gente é abundante e criativo e a gente pode criar a nossa realidade, a gente colocou estratégia e organização dentro da nossa jornada, a gente buscou mestres para nos guiar e a gente seguiu o caminho do coração. Então, o livre-arbítrio, ele fala justamente sobre isso. E aí, trazendo já uma informação mais ligada à psicologia comportamental, a gente toma muitas decisões baseadas no outro, e não em nós mesmos, e não em nosso coração, né? Core, né, do latim coragem, aquilo que vem conectado ao nosso coração. Então, a carta dos enamorados, no final dessa jornada, ela traz pra gente toda essa questão da nossa individualidade, de seguir o caminho que faz sentido pra gente, de ser respeitado por isso, né? E também de saber que a gente eventualmente vai contrariar outras pessoas. Um dos movimentos mais difíceis que a gente tem é justamente sair de casa, né, na pós-adolescência ali, porque a gente sabe que a gente vai desagradar. Pelos nossos pais, o sonho deles era ter a gente ali sempre por perto. E na verdade a gente vai naturalmente desagradar, mas é desagradando que a gente cresce, que a gente se fortalece e que a gente honra a vida que eles nos deram. Então, escolher o caminho que pode sim desagradar pessoas, né? Existe um livro maravilhoso que fala A Coragem de Desagradar.
traz liberdade, traz livre-arbítrio, permita que você siga a sua própria trajetória, siga o seu próprio caminhar. E aqui a gente encerra essa primeira jornada, esse caminho do livre-arbítrio, e eu deixo essa reflexão para você. Primeiro, volta nessa jornada, tenta entender em que momento dessa jornada você está, olhando para essas 7 cartas. Tenta entender quais são as partes mais fáceis, as partes mais difíceis, se essa questão que eu trouxe no final de agradar, de desagradar, se você sente que você vive o seu livre-arbítrio com poder, empoderada, empoderado dessa informação, e se você está seguindo essa jornada da maneira mais perfeita para você. Eu, inclusive, te sugiro escrever sobre isso, se você tiver interesse, se você quiser compartilhar comigo, vou ficar feliz em ver nos comentários também, para que a gente possa, depois de ter trilhado todo esse caminho e assumido o nosso livre-arbítrio, o poder que a gente tem de decidir a nossa própria vida, aí sim, e só assim, a gente está pronto para entrar no caminho do prazer.